Muito boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá para mais um recap. Aliás, não dá nem para chamar de recap, né? Mais uma super aula aí. Nesse conteúdo eu trago aí diversos conceitos importantes para você, para somar na tua trajetória, seja você aluno ou não aluno. Logicamente, você que é aluno pode participar do pré-mercado, entender o porquê que eu mapeei essas regiões e por que de fato reagimos nas regiões pré-determinadas, e inclusive por que até pegamos um trade intermediário numa região. Trade esse que chegou a pagar mais de 300 pontos, mas acabou não evoluindo e permitiu com que nós pegássemos um novo trade. E as demais regiões que também foram mapeadas e que não foram atingidas, ok? Como eu sempre comento, né? É, sempre que a gente está mapeando o mercado, pessoal, é importante entender que existem regiões que são extremidades dos 5, extremidades dos 60 minutos, extremidades do diário. Essas extremidades elas são muito mais interessantes. Elas vão apresentar mais liquidez. E essa liquidez ela é um resultado de um potencial desequilíbrio entre oferta e demanda, tá? Resumidamente é isso. Não vou me alongar muito aqui, ok? Então, quando, por exemplo, né, não começando aqui a análise ainda do índice, mas só trazendo um panorama num escopo um pouco mais abrangente, quando, por exemplo, eu analiso essa região verde aqui embaixo e uma intermediária aqui, das duas regiões, logicamente que é muito melhor comprar aqui do que nessa intermediária. Mas se o preço me dá uma condição aqui, e eu não sabendo se de fato ele vai buscar essa liquidez aqui, por que não pagar o risco nessa região? Foi de fato o que foi feito. É uma pena o preço não ter evoluindo ainda mais, mas ainda assim deu uma ótima oportunidade. Eu já vou trazer os conceitos para vocês aqui, tá bom? Outro detalhe importante, pessoal, a questão do dólar. Deu uma venda, uma única operação, 20 pontos dentro da sala, e depois da sala eu acabei fazendo um trade aí, que é um trade clássico, que quem está mais tempo no método L2 na sala já faz isso daí sem esperar com que eu sugira a venda ou não, né? E como de fato ele só aconteceu à tarde, não teve como eu comunicar, né? Como de fato eu fiz na primeira operação, né? Tá bom? Mas de qualquer forma é um conceito, é uma base que dá pra gente fazer um trade que chegou a pagar bem mais, né? Bem mais, né? Um novo trap de máximo, tá bom? Já vou explicar para vocês também, tá? Outro detalhe importante, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Então aproveita para se inscrever aqui, curta esse vídeo, compartilha, envie para seu amigo, sua amiga aí que está passando dificuldade no mercado. E mais um detalhe, no canto superior direito da tua tela aqui em cima é o arroba do Instagram. Se você está vindo direto do YouTube, então eu convido para você me seguir lá no Instagram também, que lá eu posto diversos conteúdos. Beleza? Mas vamos lá, o que interessa. Índice futuro 1.000 pontos aí, só que deu um trade antes. Como que foi essa operação? Primeiro eu quero que você entenda a ótica do gráfico diário. A ótica do gráfico diário apresentou um potencial PFR, preço, fechamento e reversão. Só que um PFR contra a expectativa macro, tá? Aqui nessa toda essa amplitude da alta, nós vimos que o preço aí, isso já na sexta-feira, ele bateu no 7.640, cravou o 7.640, tá? Então, um ponto potencial aí de liquidez. Outro detalhe que eu falei no pré-mercado também é o fato desse preço está buscando aqui o último pivô de baixa, certo? Esse pivô mais expressivo do semanal. No semanal ele fica muito mais expressivo. Veja que o preço rompe aqui e na sequência, após alguns dias aí, né, ele vem para romper topo. Então esse último ponto que falhou aqui, se a gente arrastar essa linha, é uma região próxima, tá? E aí somado ao 7.640, tá? Só que aqui eu estou no gráfico ajustado, tá? Tem gente que tem dúvida. Pô, Vitão, qual que é melhor, gráfico ajustado ou sem ajuste? Resumidamente, analise os dois, tá? Aqui, pelo gráfico ajustado, nós tínhamos a condição de 7.640. E se a gente ir para o gráfico sem ajuste, ele está numa mínima aqui, ó. A mínima de junho de 2024, certo? Então, assim, qualquer uma das situações pré-estabelece uma perspectiva de demanda, isso mesmo, tá? Ok? Então, tanto no gráfico ajustado quanto sem ajuste, os dois trazem uma expectativa, pelo menos para mim, pelo menos na minha ótica, pelo menos no meu método, uma expectativa de inflexão, tá? E aí, como eu sempre falo, né? Você vai reduzir o tempo. Nos 60 minutos, ao longo dessa queda, teve a primeira quebra de estrutura, certo? Então o preço vinha caindo, ele faz um último pivô aqui, e justamente essa falha que eu queria na sexta-feira para comprar, que seria o trap da mínima, ele de fato aconteceu. Então aqui nós temos uma inflexão, perdão, uma quebra de estrutura e que na sequência poderia buscar liquidez aqui, por isso que essa região foi mapeada, ok? Então era uma das expectativas, tá? Então um dos sinais aí potenciais para uma reversão,
Logicamente é o candle, né? Vocês estão acostumados, o candle é uma expectativa para reversão. E uma segunda estrutura também potencial para trazer a expectativa de reversão é quando tem a quebra de estrutura. Quebra de estrutura que nada mais é que a quebra da sequência de topos e fundos descendentes ou ascendentes. Né? Então imagine, a tendência é formada por topos e fundos, certo? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e uma tendência de baixa formada por topos e fundos descendentes, né? Então, nesse caso aqui, ó, à medida que o preço vai progredindo, todo topo mais baixo é um ponto potencial de defesa. Vai chegar em dado momento que essa série, né, essa sequência de topos e fundos descendentes em uma tendência de baixa, ela tende a ser rompido. E aqui é o prenúncio, né, de uma potencial expectativa de reversão. Foi de fato o que aconteceu exatamente aqui. Isso, se você ficar atento nos tempos gráficos menores, aliás, em qualquer tempo gráfico, é um indicativo de você mapear potenciais trades aí, tá bom? E sempre que um movimento como esse falha, ou seja, rompendo, né, um topo anterior, quebrando, isso é a quebra de estrutura, eu sempre marco o último pivô, porque ali tende a ser um ponto de captura de liquidez. Foi exatamente isso que já tinha sido mapeado na sexta-feira e que hoje também eu voltaria comprado dessa região. Só que aqui era um dos pontos, né? Logicamente, a gente vai visualizar outros pontos também. Prosseguindo aqui, pessoal, a gente sai de 60 minutos, ciente dessa possibilidade de inflexão, e vai para os 5 minutos. Só que daí eu volto lá para a janelinha da. Ó, parece meio confuso, né? Eu vou. Na verdade, eu não vou tirar os estudos aqui, pessoal, mas eu quero que você fique atento a isso aqui, ó. Uma das fibos que nós tínhamos aqui. Aliás, eu vou só terminar a leitura do preço, tá? Se você olhar aqui, ó, você vai ver que a quebra de estrutura ela aconteceu nos 60 minutos, só que aqui teve uma micro quebra. Veja que aqui foi o último pivô de baixa, certo? E o preço acaba rompendo aqui. Eu vou fazer melhor. Eu vou explicar no gráfico aqui, todo limpo aí, agora sim, ó. Então veja que ele seguia em topos e fundos descendentes. Aqui era a mínima de quinta-feira, certo? A mínima de quinta-feira exatamente aqui. Então o preço vem fazendo aqui, ó, fundo, topo, fundo, rompeu. Ou seja, quebra de estrutura, certo? O que eu comentei anteriormente? Que para mim, a captura de liquidez que eu mais gosto tende a ser exatamente onde falhou o último pivô, certo? Então o preço quebrou a estrutura, eu marco o último pivô. Não necessariamente ou absolutamente o preço tem que ir ali. Quando isso faz, é uma captura de liquidez mais acentuada. Mas há momentos que o preço vai fazer isso aqui, ó, ele vai trocar a polaridade onde quebrou e já vai subir. Não é tão acentuada. Eu particularmente gosto quando ele vem aqui, porque o meu risco é absurdamente barato, ok? Então, se você for ver, ele não fez essa captura. Se ele não fez essa captura, lembra que eu falei contigo que a gente marca onde falhou o último pivô? Então, eu vou aqui e marco, tá? Marco aqui a mínima. Claro que no caso dos 5 minutos, eu posso marcar uma região, tá? Então, eu marco geralmente o corpo real e o ponto da mínima anterior. E aí também eu vou usar aqui o livro visual. Essa é uma das formas, tá? Existem ajustes finos adicionais que a gente pode estabelecer aqui. Não vou me alongar muito na explicação. E existe aquela mínima anterior de 60 minutos também. Então, eu vou marcar aqui a mínima. Só que daí o que que eu faço também, pessoal? Eu, além de marcar aqui a região do pivô, né, o corpo real com pavio sem pavio, eu opto aqui por marcar até a mínima, né? Então eu opto por fazer isso aqui também, né? Então eu deixo como potencial captura de liquidez até a mínima, toda essa janela de preço. Ou seja, abaixo do pivô anterior, onde foi o último fundo, abaixo dali até o último fundo anterior aqui, é tudo liquidez. A mesma coisa nos 60 minutos, né? Não foi isso que nós vimos nos 60 minutos? Essa pernada aqui não é de 60 minutos, que veio de baixa, corrigiu, rompeu e depois quebrou a estrutura? Então, dos 60 minutos é essa máxima com essa mínima, e dos 5 minutos é essa mínima aqui, ó. Essa máxima não, é essa mínima com essa mínima, e aqui é essa mínima com essa mínima. Ou seja, captura de liquidez dos 5 dentro de uma potencial captura de liquidez dos 60 minutos. Conseguiu entender? Então eu sei que chegando aqui, eu vou fazer uma compra. Agora eu pergunto, como que vai ser essa compra? Tá? Aquilo que eu falo para vocês, depende muito de qual tempo gráfico que nós visualizamos. Logicamente, o de 60 minutos é muito maior, ó.
é uma janela de 500 pontos. Já dos 5 minutos aqui, é uma janela de 200 pontos, acaba sendo mais barato. Mas qualquer uma dessas regiões aqui seria ponto para compra. O detalhe é que o preço não foi buscar lá, tá? A gente mapeou também, pessoal, uma região intermediária, que foi essa aqui, ó. Ok? Foi essa região aqui, ó. Então, essa região intermediária, agora eu vou apagar essa aqui anterior. Essa região intermediária, ela também tinha uma pequena confluência com esses topos anteriores aqui, ou seja, mais um ponto de demanda. Claro que no pré-mercado, eu fiz um mapeamento aqui dessas mínimas antes de romper, tá? Dessas aqui, tá bom? Já vou voltar para a tela do desenho em que eu mapeei, tá? Qual que é o detalhe aqui? Na sexta-feira, ele fez aqui uma quebra, armadilhou os vendidos, chamou os vendidos aqui, puxou para cima e depois ele vem fazer uma micro quebra. Presta atenção aqui, tá? Se nessa região aqui tinha falhado a tentativa de jogar o preço para baixo e ele pivotou para cima, eu sempre falo que uma região de fundo de pivô é uma região potencial para a ponta compradora. Uma das formas de entrar nessa região é colocando a ordens apregoadas ou esperar uma nova quebra de estrutura. Seria basicamente isso. Ou uma microquebra, pelo 2 ou pelo 1 minuto. Quando a gente aproxima aqui, você vai ver que pelo 5 deu uma linda quebra de estrutura quando o preço volta aqui, exatamente na base do pivô. Então eu marco a base desse pivô que rejeitou a venda. E aí você vê o preço vindo aqui, tudo isso comentado no pré-mercado de hoje, aí novamente reforçando os elementos, tá bom? Já era uma condição que eu tinha pego uma compra aí na sexta-feira à tarde, né? Uma belíssima de uma compra. E aí, voltando aqui, olha essa condição aqui de regressão, ó, em forma de cunha. E aí o mercado, veja que aqui tem um pivô. Pivô lindo, ó, faz um pivô de baixa onda, numa região intermediária de demanda. Após isso, veja que ele puxa para cima, ó, e com volume financeiro. Agora observe que esses candles aqui que regridem após quebra de estrutura, ó, bem no topo da quebra de estrutura, eles vêm com volume financeiro menor. Então, compra por gatilho no candle 92, tá? Lembrando que a compra poderia ser em qualquer região aqui, ó. Corpo real do 5 com pavio e até a mínima, desde aqui, ó. Eu poderia deixar a ordem apregoada aqui, ó, até a mínima, qualquer região dessa seria compra, né? Tá? Qualquer região dessa seria compra. Como o preço veio aqui e uma das formas de entrar também é esperar o gatilho na captura. Não, nem sempre você precisa esperar isso, tá bom? Vai depender muito ali do tamanho desse risco, né? Tem alguns detalhes adicionais aqui. Então, eu estou explicando aqui o que aconteceu sexta-feira para você entender que o preço aqui nessa região era um ponto intermediário. Só que, como eu falei, eu não sei exatamente se ele respeitaria dentro da região aqui sem romper as mínimas ou passaria buscando fazer um trap, tá bom? Eu inicialmente acreditei que ele respeitaria, certo? Eu acreditei inicialmente que ele respeitaria. Só que daí entra aquela questão, ação, né? Ou reação, né? Quando o preço vem aqui, veja que ele vem direto aqui, ó, tá? E aí, o que que a gente fez? Acabou tomando um trap dessa mínima, tá bom? Detalhe importante também, geralmente aí fundos ou topos nivelados têm muita liquidez e o preço tende a fazer isso. Ele rompe essa região, limpa essa liquidez e volta, tá? Sempre fique atento a essa possibilidade. Outro detalhe também aqui é a confluência, tá? Então, se a gente pegar essa máxima com essa mínima, o preço veio buscar aqui entre 61 e 7640, tá? Então, uma compra bem linda, né? Isso aqui eu chamo, até posso chamar aqui. Na verdade, o trap, ele é uma busca por liquidez. Eu não considero que é uma manipulação. É uma forma de manipulação, na verdade, mas não é absurdamente aquela que faz aquele arregaço no operador, né? Que puxa aqui, faz um pivô, aciona o pivô e aí reverte. E o cara falou, pô, trocou polaridade, acionou o pivô de baixo, ele podia derreter e só buscou liquidez, ou seja, manipulou, tá? Beleza? Então a comprinha aqui, só para fechar a conta, né? Volta aqui para essa tela, foi pelo 2 minutos, tá bom? Então você vai ver que deu um candlezinho bem bonito, tá bom? E eu ainda falei na sala, se caso não der certo estopar, a gente vai partir para essa região verde aqui mais abaixo, que é um ponto já mapeado no pré-mercado, tá? E daí chegou a pagar aí 1.000 pontos, né? Claro que teve que ter paciência, né? Preço congestionado, eu busco o topo, geralmente, eu falei isso na sala, né? 1.200, 1.500 pontos para cima que ele tende a ir buscar. E ele acabou aí ficando meio travado, demorou para evoluir,
mas acabou evoluindo, pagando aí pelo menos 1.000 pontos, tá? Só que não foi a única compra, pessoal, tá? Teve uma compra aqui no miolo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Primeira coisa, ó, veja que aqui, ó, eu vou apagar a retração maior. Veja que eu comecei pelo final, né, do o segundo trade, na verdade, né? Então você vai ver que aqui, ó, tô pagando todas as fibras, tá? Veja que aqui, ó, era uma região intermediária. Aqui, ó, tem POC, tá? Olha a POC aqui, ó. Aqui tinha POC do dia anterior, tá? Tinha o 7640 de Fibo, dessa alta aqui. E além disso, aqui tinha a região de base dessa microacumulação que jogou o preço para cima, né? Tipo um pivô aqui, na verdade, né? Então o preço puxa, volta a reacumular. E lembrando, saindo daquela região que eu expliquei anteriormente, que foi a região de sexta-feira, tá? Só que daí o que é que acontece, pessoal? Quando o mercado vem aqui, ó, eu até comentei na sala, eu não peguei o candle 21 aqui, tá? Por que que eu peguei o 51 e 21 não? Até brinquei na sala, o 51 é uma boa ideia, né? Uma boa ideia. O 21, ele estava na região intermediária de um ponto que já era intermediário que eu esperava para comprar aqui embaixo. E eu falei, pessoal, no risco eu não pego, mas se ele voltar a retestar, eu vou pegar sim. Como que foi esse reteste? Eu vou apagar a POC aqui agora. E aí você vai ver, o 21 daria entrada? Sim, entrada por risco, tá? Beleza? Só que daí ele vem e quebra essa máxima aqui, ó. Quebrou essa máxima, ele fez uma micro quebra. Por que que eu chamo de micro quebra? Porque é no intra 2, tá? Então ele puxa forte. E aí eu marco a mesma coisa que eu fiz. Marquei a mínima do candle aqui anterior para poder tomar compra aqui, que foi exatamente no 635, tá? Exatamente no 635, tá? A compra, ó. Beleza? Então quando ele puxa, rapidamente ele vem e paga aí mais de 300 pontos, tá? Acreditei que iria evoluir, tá? Até comentei pelo fato dele estar mais enroscado e não partir da região verde, que para mim era o melhor ponto da compra. Eu falei, faz uma parcial. Eu sei que é captura de liquidez, mas dá para fazer uma parcial. Infelizmente ele acabou estopando. Eu fiz estopando, né? Quem fez parcial não tomou stop no negativo. Quem fez uma parcial maior do que 1 para 1 não tomou stop no negativo. E aí uma adição nesse trade que eu acabei fazendo foi 35 pontos de stop na adição. Então eu marquei aqui a mínima, tinha um bloco de ordem no livro visual. Comentei, dá para fazer uma adição aqui com o stop logo abaixo no 630, 635, se eu não me engano, tá? Perdão, 530, 535 ou 545, não lembro exatamente o ponto de stop, tá? Mas foi exatamente isso. Quem não fez a parcial aqui, deixou voltar. Ok, tomou um stop aí cerca de 95 a 115 pontos, dependendo do ponto que pegou. Foi essa a leitura. E daí o preço vem forte, tá? Quando ele vem aqui e faz o trap naquela região que eu expliquei anteriormente para vocês, o que que eu comentei? Eu sei, falei, né, novamente, sei que é contraditório para alguns, mas para mim, até falei, né? Eu expliquei, falei, ó, ele tá numa tendência de baixa no dia de hoje. Só que é uma tendência de baixa no dia de hoje dentro de uma estrutura que já falhou anteriormente, então pode ser de fato uma captura de liquidez. E de fato foi, ó, porque o preço não passou por aqui, ó. Qual que é a diferença desse trade? Pro que o dia que dá stop? Não tem. Se você partiu da técnica, se você tem uma filtragem técnica, por que que você vai se criticar que você errou? Não foi erro. O mercado é soberano, entendeu? Tem momentos que vai funcionar, tem momentos que vai falhar. Hoje foi o dia que deu certo, tá? Claro que na sequência ele ficou enroscado aí, mas deu para buscar pelo menos 1.000 pontos. Quem gerenciou o trade, tá? Eu optei por não colocar mais stops e até falei, né? Falei, eu vou deixar algumas adições aqui embaixo ainda caso ele venha buscar liquidez novamente, tá bom? E infelizmente não veio. Queria muito que viesse, né? Teria surfado mais um pedaço muito bom aqui com mais contratos, né? De qualquer forma, foi isso que o mercado apresentou. 1.000 pontinhos nessa bagunça, para muitos aí, ou para alguns, né? Vão olhar para esse mercado e vão falar, pô, que bagunça. Eu não acho, tá? Eu não acho, acredito que o preço respeitou bem. A única diferença é que ele não apresentou tanta volatilidade. Foi um mercado mais calmo, entendeu? Um mercado mais apático, digamos assim, tá bom? Para amanhã, meu amigo, minha amiga, como você, talvez você saiba, se você é aluno da sala ao vivo ainda há mais tempo, você já sabe que eu sempre falo isso, né? Por mais que ele não capturou liquidez hoje nessa região, amanhã é um grande ponto potencial para ainda assim identificar pontos potenciais dentro dessa região verde para voltar comprado daqui. Essa é uma das expectativas, tá bom? Mais detalhes amanhã no pré-mercado. Você que é aluno, a partir das 8h37, chegue cedo para não perder nada e saber quais as regiões que a gente vai trabalhar aí
para poder estar operacionalizando e consequentemente tá lucrando, tá? Pessoal, para fechar, logicamente o dolinha futuro não daria para deixar de passar ele, tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida que você ficou no índice ou você venha ficar no dólar, você comenta aqui embaixo, tá? Deixa o teu comentário aqui para mim poder estar esclarecendo qualquer dúvida, tá? Dólar futuro, vamos lá. Qual que era a minha expectativa aqui hoje, senhoras e senhores? Vamos lá, tinha esse ponto macro aqui que já era uma expectativa de sexta para vender. Eu comentei que fiz uma comprinha nessa região verde aqui, que era um ponto potencial para a alta, né? Chegou a dar mais que 40 pontos essa comprinha aqui na sexta-feira. E hoje o que que eu comentei? Antes do mercado abrir, tá? Antes do mercado abrir. Como era o fundo dos 60 minutos aqui, uma região interessante para a ponta compradora, eu falei que a melhor condição seria um trap dessa mínima, certo? Trapzinho dessa mínima aqui de sexta-feira para sair daqui comprado. Quando ele abrir essa máxima, até comentei na sala, não nego a venda a partir daqui, mas eu vou esperar um sinal. Para mim, esse sinal não aconteceu, ele puxou forte, né? Então, se ele sai daqui, pessoal, olha só o trade absurdo que nós teríamos aí, ó. Mais de 100 pontos. Infelizmente, ele não saiu daqui, tá? Infelizmente. De qualquer maneira, aí o preço seguiu, foi forte na alta. Comentei pontos potenciais para poder comprar caso voltasse, não voltou. E aí entra agora a questão da venda. Como foram as nossas vendas, né? Tá, então vamos lá. Eu estava quase fechando a sala, hoje teve consulta pediatra do José, sempre no início do mês tem. Aí perguntaram assim para mim, né? Duas alunas, né? Perguntaram assim, pô, tem trap, dá para fazer, o que que você acha da venda no 7640? Eu falei, olha, mas não dá para negar, né? Tem a região vermelha lá em cima, que já foi mapeado sexta-feira, mas essa região aqui não dá para negar, né? E a gente estava acompanhando aqui o mercado. Falei, bom, 7640 é um nível potencial aí para até beliscar uma condição aí na reversão, né? Quando chegou nessa região, eu falei, ó, vamos então uma vez no 70 aqui, ó, acreditar no 70 para ver se ele vai entregar uma vendinha, uma venda no risco mais agressiva, né? E de fato entregou risco de 9 pontos, tá? E chegou a pagar aí mais de 20 pontos. Olha que tradezinho bonito, ó. Foi isso aqui, tá? Vamos ser sinceros, 20 pontos numa reversão contra um movimento forte do dólar na alta, coloca no bolso. Não tem como ficar de fora, tá? E depois, logicamente, quem estava atento aqui, ó, daria para ter pego esses traps aqui até pelo 2 por região que é mais agressivo ou esses traps aqui, tá? O que que eu sempre falo, pessoal? Você pode chegar ali, você que opera mais contrato, pô, opera os 5 contratos, chega ali, vende 3, 2, aí dá mais um gatilho, vende mais 2. Aqui daria para fazer isso, ó. Venda aqui, né? Faz a parcial 1 para 1, volta aqui, enche o carrinho de novo e VDC. Eu fiz essas vendas nessas regiões. Na verdade, eu fiz mais pela região, tá? Eu fiz mais pela região aqui. Quando ele superou a máxima, né? Testou a máxima, na verdade, eu fiz a venda e depois acabei adicionando mais contratos aí, tá bom? Acabei adicionando até um pouco mais abaixo aqui, tá? Beleza? Acreditei bastante nessa venda, que é um trap, é um novo trap da máxima anterior. Não é o trap de máxima ou mínima de um gráfico diário, 60 minutos. É um trap da máxima vigente do dia, tá? Que é uma expectativa boa, ainda mais tratando no 7640 para vender no dólar. Três dias que chegou a pagar aí mais de 30 pontos no dólar futuro, tá, pessoal? Foi essa a leitura, tá? Foi essa a leitura. Hoje tinha alguns cenários para trabalhar aqui no dólar. Poderia, após essa movimentação, ele buscar liquidez aqui, um trade de faixa de gap? Sim. Poderia, após o rompimento dessa máxima aqui, ó, ele ter falhado, voltar aqui e buscar liquidez aonde foi esse último pivô para voltar a subir? Sim. Seria uma condição também. São condições de miolo, são condições intermediárias. Não são as estruturas que eu mais gosto, mas logicamente são válidas assim. E aí entra outro detalhe, né? Venda por risco aqui, ó. Pagou, pessoal. Ela é mais agressiva, mas o preço esticado, chegando no 7640, tem que beliscar uma vez, tá? Não tem como negar isso daí, não. Tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse recap. Amanhã às 8h37, terça-feira, vamos para mais um dia de game. Parabéns a todos que lucraram aí em mais um dia, né? Mais um mês aí, começando, na verdade, né? Começando com o pé direito aí. Beleza, pessoal? Então tá aí. Qualquer dúvida, deixa abaixo aqui do vídeo se você está assistindo pelo YouTube. Deixa a tua dúvida, a tua pergunta e até o teu feedback se você tem gostado ou está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. É um rápido recap. Tem dias que se alonga um pouco mais, tem dias que são um pouco mais otimizados, tá bom?
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só trazer aí para mim, colocar aqui abaixo nos comentários que eu vou buscar responder para você. Beleza, pessoal? É isso aí. Bons estudos para vocês e até amanhã para mais um dia de game, mais um dia de pregão.